João capítulo 21, abra a sua Bíblia. E se você está sem Bíblia, acompanhe aqui a projeção. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. O que está acontecendo nesse relato aqui é o resgate de um discípulo. Pedro foi um dos homens mais íntimos de Jesus, mas exatamente nesse momento ele estava fazendo uma rota de desistência. A crise que a cruz trouxe, o fato de ver o seu Senhor, que por 3 anos fez tantas coisas maravilhosas, milagres extraordinários, mas ver aquele Jesus doce e tão poderoso ser levado, preso, e debaixo do ódio das pessoas que o prenderam, fez com que Pedro desse alguns passos decepcionantes na vida. Ele negou o Senhor e entrou num buraco. As coisas ficaram muito confusas, ele se frustrou consigo mesmo, achava que era um crente melhor. E aqui nessa ocasião, Pedro está voltando a viver a vidinha que ele vivia antes de conhecer Jesus. Havia voltado para a Galileia, até aí nenhum problema, porque Jesus havia dito que os encontraria na Galileia. O problema é que Pedro está voltando a fazer as coisas antigas.
E voltando a fazer as coisas antigas, ele estava deixando de fazer aquilo que Deus lhe havia chamado para fazer. E Jesus vem ao encontro de Pedro. E o que acontece aqui é a reconstrução de algumas memórias. Eu quero muito, muito que você entenda essa proposta. Esses primeiros minutos são essenciais para que você possa mergulhar nos outros. O que Jesus faz nessa ocasião, nesse reencontro, diga reencontro. O que Jesus faz nesse reencontro é preparar cenários para que Pedro pudesse se lembrar de alguns momentos da sua vida. Eu acho que você já ouviu essa expressão, recordar é viver. Quem já ouviu essa expressão? Diga comigo, recordar é viver. Você concorda? Eu concordo. De fato, sem memória, a vida praticamente não pode ser vivida. As memórias são muito importantes. Algumas pessoas perdem a memória por uma enfermidade, pela senilidade, e é bastante complicado. Alguém que só consegue viver o seu momento, não consegue se lembrar das coisas antigas e nem das mais recentes, não é? Eu imagino que seja muito difícil, não só para quem vive isso, mas para quem está à volta, porque a história toda é apagada e você tem que começar sempre tudo de novo. As memórias são importantes. São muitas vezes as lembranças que nos estimulam e que também nos ensinam. Quando eu falo das memórias, eu falo inclusive das memórias difíceis. Eu me lembro que eu tinha os meus 18 anos, estava fazendo faculdade e num determinado dia eu era um motorista novo, inexperiente, tinha recém tirado a minha carta de motorista. E num dia eu peguei o carro do meu pai para ir à faculdade, cedinho, fui, mas não havia a aula que eu esperava que houvesse, então eu voltei para casa, ainda cedo. E quando eu ia parar aquele carro em frente à casa dos meus pais, a nossa casa, eu me preocupei em olhar para o retrovisor da esquerda, porque eu queria parar o carro bem juntinho à guia. E eu olhei para o retrovisor da esquerda e fui dando ré, e eu não havia percebido que um carro tinha parado atrás do meu logo quando eu parei para fazer aquela manobra. Então eu meti uma ré e bati o carro do meu pai no carro que estava atrás. Foi a minha primeira vez. E a primeira vez a gente nunca esquece, né? Foi difícil administrar a ira daquele homem, porque quem estava errado era eu. E o mais difícil ainda, acordar o meu pai e dizer, acabei de bater o seu carro. Irmãos, uma experiência que eu gostaria de não ter tido, mas ela se tornou importante na minha vida, porque de lá para cá, e já fazem tantos anos, de lá para cá, simplesmente eu não consigo estacionar o carro sem olhar com muito cuidado o retrovisor da esquerda, mas também o da direita. Aquela circunstância desfavorável marcou a minha memória, mas me ensinou, eu aprendi com o meu erro. E justamente essa memória me faz acender os alertas quando eu estou numa situação parecida. Então, as nossas recordações precisam ser trabalhadas. E o problema é que muitas vezes nós não lidamos bem com esses arquivos. Nós não lidamos bem com as coisas que nos acontecem e acabamos permitindo que algumas delas nos levem à desistência. Eu quero falar sobre desistência porque eu quero falar sobre aliança. O problema de Pedro, Simão Pedro, discípulo amado do Senhor Jesus, é que ele estava desistindo. E, sabe, a desistência pode ser radical. Quanta gente nós conhecemos que desistiu, esteve aqui, provou da glória de Deus, provou de uma paixão pelo Senhor Jesus, mas desistiu radicalmente da fé. São pessoas que nós encontramos vivendo hoje uma vida dissoluta, infelizmente não são poucas,
voltaram ao pecado, se esqueceram de tudo. E nenhum de nós aqui está livre de ser tentado a isso. Quem está de pé, cuide, não caia, diz a palavra. Mas há desistências que não são tão radicais. Sinceramente, eu não acredito que Pedro estava planejando a sua vida sem a fé em Jesus Cristo. Eu não creio que Pedro estava voltando ao pecado. Mas certamente Pedro estava desistindo do chamado. Pedro estava voltando a investir em coisas das quais Deus o havia tirado. E Jesus Cristo veio ao encontro desse discípulo amado, aliás, como ele sempre vem, porque a desistência pode entrar no nosso coração, mas no coração de Deus nunca entra. Diga comigo, Deus nunca desiste de mim. Não fale isso com convicção, Deus nunca desiste de mim. Deus pode respeitar, sim, Ele respeita você. Se você tomar decisões contrárias à sua vontade, Ele respeitará as suas decisões. Mas Deus não desiste. Não desiste porque nos ama com amor incondicional. Você ouviu isso? Deus ama você com amor incondicional. Mas é mais do que isso, irmãos. Deus nos ama e Deus conta com a gente. Deus espera que nós cumpramos um chamado, um propósito de vida. E quando a desistência entra no nosso coração, seja ela radical ou parcial, nós somos tirados do propósito. Essa é a razão pela qual muitos dos crentes que estão nas igrejas, nessa igreja inclusive, não estão produzindo, não estão intensos, não estão apaixonados. Já estiveram um dia. Veja bem, eu não estou falando de pessoas que se empolgaram com o movimento da igreja, com as músicas da igreja, até mesmo com a palavra do pastor. Eu estou falando de pessoas que tiveram um encontro com Jesus Cristo, que é bem diferente. E o que Jesus faz aqui nessa tentativa de resgate é reconstruir. Por quê? Pedro estava nesse buraco de desistência, porque ele havia se frustrado consigo mesmo. No momento mais difícil, quando Jesus foi preso, quando havia ameaças por toda parte, Pedro negou o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Disse para as pessoas que ele não conhecia Jesus e que ele não tinha nada a ver com aquele nazareno. Logo ele, que pouco tempo antes havia prometido ao Senhor morrer por ele se fosse necessário. Quando Pedro se viu envergonhado, reprovado, uma sensação de indignidade, de culpa, tomou conta da sua alma e ele desistiu. E o interessante é que essa negação radical do Senhor diante dos de fora aconteceu num cenário. A Bíblia conta que foi ao redor de uma fogueira. Quando Jesus foi preso, Pedro se assentou para aquentar-se ao redor de uma fogueira em Jerusalém. E ali só havia incrédulos e pessoas hostis à fé. E é justamente diante daquela fogueira que Pedro nega a sua aliança com o Senhor. O que Jesus faz agora na tentativa de resgate? Monta uma fogueira. Jesus está reconstruindo cenários. Jesus está querendo dar a Pedro a oportunidade de fazer uma releitura dos seus fracassos, das suas frustrações. Então Jesus prepara uma fogueira. Preste atenção, porque a fogueira representava o dia da reprovação, da culpa, do abandono. Mas Jesus não faz apenas isso. Jesus se apresenta naquela praia, e estamos falando do Jesus que havia ressuscitado, e nós temos bastante indício na Bíblia de que a aparência de Jesus depois de ressuscitado não era exatamente a mesma de antes, tanto que muitas vezes os discípulos ficavam inseguros sobre se era ele ou não. Mas Jesus aparece na praia,
Naquele dia em que Pedro estava fazendo de novo as mesmas coisas de antes, eu vou pescar. Inclusive influenciando outras pessoas a acompanharem-no nessa trajetória de desistência. E eles tentaram pescar a noite toda e nada conseguiram. Acontece que essa não foi a primeira vez, porque 3 anos antes, no encontro radical que esse pescador, Simão Pedro, teve com Jesus, 3 anos antes, aconteceu algo semelhante. Jesus entrou no barco de Pedro, estou falando de 3 anos antes. Jesus entrou no barco de Pedro, depois dele ter se frustrado uma noite toda trabalhando, sem conseguir um peixe sequer. E ao entrar no barco daquele pescador, Jesus disse, lance a rede desse lado do barco. E quando ele fez isso, uma pesca sobrenatural aconteceu. Ele colheu tanto peixe daquele mar da Galileia, como nunca tinha visto, nunca tinha acontecido. E ele percebeu então que aquele nazareno que estava no barco não era só um rabino, não era só uma pessoa que tinha uma autoridade na palavra, que era o próprio Deus. E Pedro disse, Senhor, eu não sou digno, eu sou um pecador, afaste-se de mim. E ele tem uma experiência de conversão, diga conversão. Ou seja, isso aconteceu, mas estava sendo esquecido. E agora Jesus resolve fazer de novo. 3 anos depois, Pedro desistindo, Pedro voltando a se frustrar com a vidinha dos homens sem Deus. E Jesus aparece na praia dizendo, pescou alguma coisa? Ele diz, não. Jesus diz, então lança a rede do lado direito do barco. E ao fazer isso, de novo um milagre. E eu estou chamando essa pregação de flashbacks da graça, porque nós precisamos revisitar com constância certas memórias da nossa vida. Precisamos voltar atrás em certos momentos em que nós negamos a nossa fé, em que nós decepcionamos a Deus e nos decepcionamos também, para processar essas coisas. Mas também nós precisamos nos lembrar dos momentos maravilhosos que tivemos na presença do Senhor. Porque a lembrança dos momentos maravilhosos e o processamento dos momentos de fracasso que vai fazer com que nós tenhamos bagagem para seguir. Quem está me entendendo? Eu fico um pouco intimidado de falar sobre isso, porque lembranças do relacionamento com Deus, tem gente que está começando agora aqui. Tem gente que não tem muitas lembranças. Bom, agora tem, né? Um fim de semana como esse para vocês aí, já são lembranças. Mas a gente que está começando. Mas eu sei que aqui também tem gente que já anda com Deus há muito tempo. Alguns continuam intensos, apaixonados, produtivos, frutíferos. E outros não. Outros desses que já têm uma história com Deus, arrefeceram. Perderam um tanto da paixão. Quem sabe continuam aí. Alguns deixaram o ministério de lado. Alguns, teoricamente, estão no ministério, mas empurrando com a barriga, sem colocar empenho e intensidade, porque algo aconteceu diante de uma fogueira que os tirou daquele primeiro amor. Quando Jesus acende essa fogueira e chama Pedro, claro, os demais estavam presentes, mas especialmente Pedro, aquele resgate era de Pedro, Simão Pedro, o pescador. Quando eles se sentam ao redor daquela fogueira, Jesus, de certa forma, estava dizendo, Pedro, eu sei que você não pode voltar atrás. Eu sei que o tempo não dá marcha ré. Eu sei que o que aconteceu, aconteceu. Mas eu quero te dar a oportunidade para reprogramar a sua vida a partir dos seus próprios fracassos e argumentos de desânimo do seu coração. Eu quero que você se lembre de algumas coisas para superá-las.
Eu quero que você supere o pecado que você não apenas cometeu uma vez dizendo que amava, mas que você repetiu. Eu quero ler o texto para que você se lembre dessa ocasião. Mateus capítulo 26, do 69 ao 74. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada, que disse: tu também estavas com Jesus, o galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez, e com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a praguejar, a xingar, meus irmãos. Ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de amor, dos compromissos, e ele caiu num buraco de condenação, pecado. Ele havia pecado da maneira mais radical, porque o maior de todos os pecados é nós negarmos a nossa aliança com Cristo. E agora Jesus está dizendo: eu quero que você se lembre, sim. Essa é uma memória que não pode ser apagada. Mas Pedro, ainda que você tenha me negado 1, 2, 3, quantas vezes você tenha me negado, eu estou aqui. Eu continuo te amando, eu continuo querendo você na minha obra. Eu quero que você perceba que o meu relacionamento contigo não é baseado em sua performance, é baseado no sangue que eu derramei naquela cruz por você. O Senhor Jesus está levando esse discípulo amado a refazer o seu coração. Talvez ali, diante daquela fogueira, Jesus estivesse provocando em Pedro a reflexão sobre os passos que ele deu para longe do propósito. Como quem diz: Pedro, supere a comparação com os outros irmãos, que lhe colocou no rol dos reprovados. Porque um dos problemas que muitas vezes nós vivemos e provocamos também é quando nós nos comparamos aos outros. Muita gente está frustrada por comparar-se. Pedro se comparou num determinado momento, um pouco antes da crise da cruz, um pouco antes dele ver Jesus sendo preso e negá-lo radicalmente. Um pouco antes ele havia dito algumas palavras que depois o reprovaram. Mateus capítulo 26, versículos 31 a 34. Então Jesus lhes disse, isso foi antes da cruz, ok? Numa reunião que Jesus fez com seus discípulos. Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. A fé desses homens que estão aqui à nossa volta, Jesus, pode até ser questionável, mas a minha não. Eu nunca vou te abandonar. Foi a resposta dele. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E agora Jesus está dizendo: enfrente isso. Enfrente isso. Você não é tão bom quanto você achava. Você não é tão superior, você não tem uma aliança tão inabalável como você pensou que tinha. Mas eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para dizer, Pedro, que
mesmo assim, eu ainda quero você. Eu quero você, ainda que você não seja o melhor dos crentes. Eu quero você, ainda que você não consiga cumprir tudo o que diz. Quem está entendendo a voz de Deus nesse lugar? Jesus estava ali dizendo a esse homem: supere o peso dos compromissos e alvos que você assumiu, mas não cumpriu. E quem aqui de nós pode levantar-se e atirar uma pedra? Será que há alguém aqui que fez compromissos, que fez propósitos na presença do Senhor e não conseguiu cumpri-lo? Além de mim, há mais alguém? Bem, uns 3 ou 4 sinceros aí. Muitas vezes, irmãos, não é que não amemos, é que somos fracos. Não é que não queiramos, é que não queremos tanto. Pedro havia, naquela ocasião, ainda em Mateus 26, 35, respondeu-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos, porque ele puxou a fila e ninguém quis ficar para trás, não é? Mas o fato é que aquela promessa havia caído por terra. Jesus estava ali, diante daquela fogueira, dizendo: você pode começar de novo. Você pode tentar de novo. Você pode fazer mais um propósito. Alguns que você fez, você conseguiu atingir, outros não. Pois bem, essa fogueira é a minha mensagem. Você pode tentar outra vez. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a graça de Deus te permite tentar outra vez. E outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Agora à tarde, um dos nossos pastores, ele havia falhado aqui pela memória e não cumpriu uma das coisas que ele tinha que cumprir pela manhã, e ele mandou uma mensagem no nosso grupo de presbitério, dizendo: irmãos, me perdoem, porque eu deveria ter feito isso e não fiz, eu me esqueci e tal. E eu respondi: está tudo bem, querido. E eu fiz uma continha para ele lá no grupo do WhatsApp: 70 vezes 7, menos 1. Quem conhece a palavra entendeu a graça. Quem não conhece vai ter que estudar, porque eu não vou explicar isso agora. Jesus, diante daquela fogueira, estava dizendo: Pedro, supere os momentos em que a alegria do chamado se transformou em choro amargo na sua vida. De fato é frustrante, nós gostamos dos milagres, nós gostamos dos cultos de avivamento, nós gostamos da casa cheia, nós gostamos de gente vindo ao encontro. Pedro, por 3 anos, havia vivido tão intensamente na presença de Jesus. E não apenas vendo os milagres que ele fazia, mortos ressuscitando, cegos enxergando, paralíticos andando, mas desfrutando de um relacionamento íntimo com o Senhor. Pura alegria, 3 anos de alegria. Mas de repente, num dado momento, tudo se transforma em amargura, porque ele havia falhado. Ainda Mateus 26, 75, e Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Quantos aqui já descobriram que o relacionamento com Deus, a vida cristã, não é apenas sobre alegria e empolgação? Quantos já descobriram que às vezes nós choramos amargamente? Choramos amargamente porque nos decepcionamos com os outros, choramos amargamente porque nos decepcionamos com a nossa própria vida, com os nossos limites. Quantas vezes eu tenho chorado diante do meu Deus e dito: Senhor, eu gostaria de ser melhor para Ti, eu não consigo. Como disse Paulo: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mal está sempre diante de mim. Esses conflitos, o choro amargo, se não for processado, se não for superado, ele nos leva a viver uma vida fria, porque nós nos entregamos aos rótulos que a nossa própria alma faz. Pedro estava assim.
Parece que aquele choro não havia acabado. E Jesus precisava dele animado, precisava dele disposto. E ali diante da fogueira, o Senhor Jesus está lhe dando a oportunidade para engolir o choro. Alguém aqui já ouviu a mãe dizer engole? Essa não é uma boa lembrança. Engole o choro, menino. Pedro, Antônio, Cláudia, João, Regina, supere a falta de capacidade que você revelou algumas vezes de corresponder às expectativas do Senhor. Todos nós aqui, não há ninguém que não traga o peso de não ter correspondido às expectativas de Deus. Há uma história narrada em Marcos capítulo 14, que pode demonstrar isso na vida de Pedro e Simão. Marcos 14, 33 a 37. Vocês estão comigo ainda? E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Isso também foi antes da cruz. Jesus já estava sendo dominado pelo pavor daquele momento e foi ao Monte das Oliveiras. Aliás, abro parêntese e convido você para vir comigo agora em setembro. Jerusalém. Nós vamos orar no Monte das Oliveiras. Quem sabe você pode ter essa experiência também. Fecha parêntese. Mas ali no Monte das Oliveiras diz que o Senhor Jesus, tomado de pavor e angústia, lhes disse a Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que queres. E voltando, achou-os dormindo. E disse: Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Ali diante daquela fogueira, certamente essas lembranças que faziam com que Pedro se sentisse o pior de todos. Puxa, Senhor, no dia mais difícil da sua vida, quando talvez pela primeira vez tu pediste oração, tu estava sempre orando por nós, mas nesse dia tu pediste oração e eu não consegui. Eu fui vencido pelo cansaço, pelo sono. Alguém aqui já dormiu no meio de uma oração? Quem? Confissão, sessão confissão, quem? Fala para essa pessoa que levantou a mão, está do seu lado: você é normal. É verdade que o Senhor fica decepcionado com isso, Ele fica. Eu não sei você, eu sou fácil de dormir. Às vezes a minha esposa começa uma conversa comigo na cama ali, final do dia, e depois de um certo discurso que as mulheres gostam de fazer sempre, ela pergunta: o que você acha? E eu respondo: acontece com mais alguém, não? É decepcionante, não é? Sim, nós decepcionamos o Senhor muitas vezes. Pedro, quando eu precisei de oração, você não estava orando. Mas olha aqui nos meus olhos. Eu queria muito que o Espírito Santo te transportasse para aquela praia à beira do mar da Galileia. E que você veja Jesus dizendo: Pedro, olhe nos meus olhos. Eu ainda amo você. Olhe nos meus olhos, eu ainda conto com você. Supere os seus flagrantes de incredulidade,
Porque há momentos que nós deveríamos crer e não cremos, não é? Aconteceu com Pedro, não vou nem ler o texto aqui, é Lucas capítulo 24, de 9 a 12. Depois da ressurreição, mulheres chegaram dizendo, ele ressuscitou, e disse isso aos apóstolos, inclusive a Pedro. E sabe qual é a reação deles? A reação de todos é, isso é um delírio, essas mulheres estão loucas. E Pedro não apenas duvidou, como correu para o sepulcro, e eu não penso que isso foi um gesto de fé, eu penso que foi um gesto de dúvida. Ele correu para ver, a gente crucifica o Tomé, não é? O Tomé é que virou o ícone da incredulidade, porque Tomé disse, eu não creio, só creio se colocar os dedos nas feridas dos cravos. Mas todos duvidaram, e Pedro também. Mas ainda assim, queridos, Jesus estava ali. Eu acredito que nessa noite, Ele está levantando uma fogueira aqui. Quem sabe para dizer a alguém que desistiu, alguém que arrefeceu, alguém que deixou o chamado de lado, ou alguém que está pensando em fazê-lo. Eu não desisti de você. Eu não desisti de te usar, eu não desisti de comprar, ou melhor, de cumprir as palavras que eu disse a seu respeito. Mas eu não terminei. Porque, na verdade, Jesus, Ele constrói duas coisas. Uma fogueira que lembra o momento difícil, o momento da reprovação. Mas Jesus também fez um milagre que lembra o momento da conversão. Lembra, né? Jesus disse, lança a rede. E de novo, pela segunda vez na vida, num flashback, Pedro faz uma pesca maravilhosa. E com aquela rede cheia de peixes, desenhe na sua mente isso, à beira do mar da Galiléia. Se você não tem essa imagem, querido, mais um motivo para você ir comigo a Jerusalém. Eu consigo desenhar perfeitamente, porque já estive lá algumas vezes. Então ali está uma fogueira, Jesus glorificado, dizendo, vem, assentem-se aqui comigo. E ao lado está uma rede cheia de peixes, que era resultado de um milagre. Flashback. Um flashback. E com aquela rede cheia de peixes, Jesus está dizendo, Pedro, tem tantas lembranças na sua mente que lhe fazem sentir-se reprovado, desanimado, indigno, culpado. E como consequência disso, desistir. Mas eu quero que você se lembre dos momentos maravilhosos que nós vivemos juntos nos últimos 3 anos da nossa vida. Olhe para essa rede cheia de peixes. Ela fala alguma coisa com seu coração. E Pedro deve ter sido transportado para aquela manhã, quando pela primeira vez ele viu o poder de Jesus Cristo atuando na sua vida. O texto está em Lucas capítulo 5, versículos 4 a 11. E quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Não, irmãos, eu não estou lendo de novo a mesma passagem que nós lemos no começo. Eu estou lendo o que aconteceu da primeira vez. Aquela era um flashback. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, preste atenção, esse é o encontro de Pedro com Jesus. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito, e de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante
serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pedro, lembre-se daquele dia. Lembre-se do dia em que eu me revelei a você. Lembre-se do dia em que nós nos encontramos e você sentiu convicção de pecado e você temeu na presença de Deus. E eu lhe disse, não temas, eu vim trazer um propósito para a sua vida. Você se lembra do dia em que você encontrou Jesus? Se lembra da ocasião? Eu me lembro. Eu tinha 15 anos. Eu estava numa sala, numa fazenda, no meio da selva amazônica, sozinho. Uma televisão ligada, recebendo imagem por parabólica. E naquela tela, um pregador americano chamado Rex Humbert, ministrando a palavra de Deus. E aquele homem disse, você quer conhecer o amor de Cristo? Abra o seu coração, Ele ama você. Se você quiser, Ele entra na sua vida agora mesmo. E eu ali naquela sala, na solidão daquele lugar, eu disse, repetindo a oração que aquele pastor me induzia a fazer, eu disse, Jesus Cristo, eu te confesso os meus pecados e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E quando eu disse isso, a presença dele me invadiu. As lágrimas encheram os meus olhos. Eu comecei a chorar em sua presença. E eu comecei a sentir uma paz que eu não sabia que existia. E um desejo de servi-lo. Eu havia me convertido. Uma nova natureza foi colocada em mim. O desejo por coisas que antes eu desprezava. Você se lembra? Quantos aqui se lembram do dia, aquele dia, em que estiveram com Jesus? Pela primeira vez. E diante dessa lembrança, Jesus está dizendo, Pedro, você vai jogar isso no lixo. Você vai transformar essa recordação em algo comum. Vai deixar que essa história se perca, vai voltar a viver como aquele pescador frustrado que eu encontrei aqui mesmo, nesse lugar. Olhe para essa rede, Pedro, cheia de peixes, fruto do meu milagre. Mas você se lembra que quando você me encontrou, isso não valia mais nada e você deixou tudo para me seguir? Lembre-se do encontro transformador e da descoberta de uma vida sobrenatural. Todas as vezes que você pensar em dar um passo atrás, em deixar o arado no meio do campo, em abandonar um ministério, ou mesmo o Senhor, lembre-se daquele dia. Mais uma vez, eu não estou falando de pessoas que frequentam a igreja. Eu não estou falando de gente que se empolga com o movimento dos homens. Eu estou falando de pessoas que se encontraram com Cristo, e eu tenho certeza que há centenas e centenas delas aqui nessa noite, e há outras me assistindo pela internet, e o Senhor está te dizendo, não se esqueça desse encontro. Amém? Diante daquela rede de peixes, o Senhor está provocando as lembranças de Pedro, e o Senhor está dizendo, lembre-se dos momentos em que Deus decifrou a sua história e lhe deu uma identidade. Houve uma ocasião, provavelmente um pouquinho antes desse encontro no meio do mar, dessa pesca maravilhosa, o irmão de Pedro, André, o levou a Jesus. Foi a primeira vez, possivelmente, em que eles se defrontaram. E está narrado aqui em João capítulo 1, 41 e 42. Irmão, desculpa, eu estou tentando correr, porque eu estou fazendo uma viagem por 3 anos da vida intensa de um homem. Para quem sabe valorizar a sua história nessa noite. Diz aqui nesse texto, João capítulo 1, 41. E ele,
André achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. André levou Pedro a Jesus, dizendo: eu achei o Messias. E Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amado, eu quero que você entenda isso. Jesus fixando os olhos nesse pescador que não valia nada para quase ninguém. E dizendo: eu entendo a sua vida. Eu consigo decifrar você. Cada um de nós aqui é uma equação complexa. Quantos concordam? Talvez alguma das mulheres digam: meu marido, pior ainda, pastor. Hã? Mas Jesus consegue fixar os olhos em nós e dizer: eu te entendo. Eu te decifro. Tu és Simão. Simão, o nome Simão significa um caniço, uma cana, uma vara, inconstante. Assim era Pedro. Passional, sanguíneo, entusiasmado, fazia e depois pensava, às vezes só fazia e nem pensava. Jesus olha para ele na primeira vez e diz: eu sei que você é um homem inconstante, inseguro, e eu sei por que você é, eu conheço a sua história. Você é Simão, você é filho de João, mas ouça, eu estou aqui para mudar a sua rota. Você um dia será conhecido como Pedro. Pedro significa pedra. Pedro significa firme. Jesus decifrou a minha história. Quando na minha adolescência ele me encontrou mergulhado na solidão, na timidez excessiva, ele disse: Danilo, eu te conheço. Eu sei porque você é assim. Mas ouça, eu farei de você um pregador de multidões. Eu farei com que pessoas lhe sigam por toda parte. Irmãos, como eu posso me esquecer disso? Como você pode se esquecer dos momentos em que a graça de Deus leu você? E não apenas leu para lhe condenar, mas a graça de Deus estabeleceu um caminho abençoado e honroso para a sua vida. Jesus está dizendo diante dessa rede cheia de peixes: Pedro, não se esqueça disso. Não volte a ser Simão. Não volte a depender da maré. Lembre-se das suas grandes descobertas espirituais. Irmão, se há algo empolgante na vida cristã, é fazermos descobertas espirituais. É recebermos revelação. É uma verdade que Deus explodir no nosso coração, como se nós fôssemos os únicos a entender aquilo. É de repente numa leitura bíblica, num momento de oração, ou mesmo num culto, com tanta gente à minha volta, eu receber uma iluminação do céu e os olhos do meu entendimento serem iluminados pela graça e eu compreender coisas que não podem ser compreendidas pelos mortais. O que Jesus está dizendo: Pedro, você está jogando tudo fora, você está desistindo, você vai jogar essa riqueza. Há uma ocasião que pode ilustrar isso na vida desse apóstolo. Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem as pessoas dizem que eu sou? Responderam eles, uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Presta atenção. Respondeu-lhe Simão Pedro:
Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Revelação. Pedro, isso não veio da sua mente, você não viu isso de homem algum, foi o Pai Celestial quem revelou. Há uma narrativa que diz que Jesus, ao ouvir isso da boca de Pedro, exultou em seu espírito, Jesus saltou de alegria. O que você vai fazer? Se eu pudesse olhar nos olhos de cada um aqui. O que você vai fazer com todas as revelações que explodiram no seu coração desde o dia em que você conheceu a Cristo? Deixá-las apodrecer num baú antigo da sua vida e viver como um homem natural, como um religioso que frequenta a igreja de domingo a domingo, mas não produz nada para Deus, faz as coisas por mecanismo e não por paixão? Pedro, lembre-se, lembre-se das promessas radicais que você fez baseado em sua paixão por mim. Como aconteceu em João 6,66. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Flashback. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens, só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Meu querido, isso aconteceu no momento de crise. Jesus sacudiu a roseira, havia muitos discípulos que o seguiam apenas pelos milagres, pelo pão que ele multiplicava, e Jesus disse: ei, eu não quero uma igreja de gente preguiçosa, sem compromisso, eu quero pessoas que estejam dispostas a ir ao sangue comigo. E a Bíblia diz que naquela ocasião, então, muitos dos discípulos acharam duro o discurso de Jesus e foram embora, e Jesus olha para os 12 e diz: vocês querem ir embora, vocês não estão presos a mim, vocês são livres. Mas então Simão Pedro deu um passo à frente e disse: ir embora? Ir embora para onde? Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Lembre-se, Pedro, eu já fui tudo para você. Por que eu não posso voltar a esse lugar? Porque você não refaz essa expressão de consagração na sua vida hoje? Lembre-se das visitações sobrenaturais que lhe colocaram na antessala do céu. Alguém aqui já se sentiu na antessala do céu? É uma pergunta, eu queria uma resposta. Alguém aqui já se sentiu na antessala do céu? Alguém aqui já entrou num tempo de intimidade com Deus tão tremendo que queria desligar o mundo, queria desligar o relógio, queria nunca sair daquele lugar? Alguém aqui já provou algo assim? Parece que vocês provaram.
E o que você vai fazer com isso? Jesus está perguntando. Último texto que eu quero ler com vocês, Mateus 17. Uma lembrança que Pedro precisava estimular. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Jesus e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, senão somente a Jesus. Bom é estarmos aqui, Senhor. Se pudermos construir a nossa casa nesse lugar, para ficar vendo a Tua glória assim todo dia. Senhor, eu nem quero voltar, eu não quero sair do cume desse monte onde a gente está tendo essa experiência. Tudo isso e muito mais, certamente, aconteceu na vida desse pescador ao longo de 3 anos. E na sua vida? Há quanto tempo você serve a Jesus Cristo? Eu vou fazer essa pergunta e eu queria ouvir a sua resposta, pode ser? Então eu faço a pergunta e você me responde bem alto, porque eu estou longe de você. Há quantos anos você serve a Jesus? Talvez meses? Há quantos meses você serve a Jesus? Essa eu ouvi. Em 7 meses já dá para acumular algumas experiências boas. Quem serve a Cristo aqui há mais de 10 anos? Levanta a sua mão e faz assim. Tem alguém que serve a Cristo há mais de 20 anos? Tem alguém aqui que serve a Cristo há mais de 30 anos? Eu estou com a minha mão levantada. Tem alguém aqui que serve a Cristo há mais de 40 anos? Quantas experiências, não? Diga para a pessoa que está ao seu lado, tantas experiências. Agora pergunte, por favor, eu quero terminar essa palavra, pergunte para ela: o que você vai fazer com tudo isso? Essa é a pergunta. Jesus está diante de Pedro dizendo: o que você vai fazer com tudo isso? Jogar no fundo desse mar e voltar a ser um pescador qualquer? E aí, queridos? E aí, Jesus termina essa cura, esse resgate. Presta atenção, porque eu estou vendo já um movimento. Talvez isso seja o sinal de que eu tenho que parar. Mas, por favor, não perca o desfecho, porque eu não estou aqui, eu não entrei pela madrugada para simplesmente dar uma palavra que você diga: uau, que palavra. Não. O propósito de Deus é que você guarde as lembranças para que elas sejam sempre o motivo para continuar. Para continuar. Jesus então faz um terceiro flashback. Não perca isso, um terceiro flashback. O que é o flashback? É algo que eu já vivi, que é trazido para o tempo agora. Sabe o que Jesus faz? Jesus pega o pão e parte. E oferece aos seus discípulos, inclusive a Pedro. E talvez nesse momento Pedro tenha se lembrado da última ceia.
Na última ceia, na última vez que Jesus tinha partido o pão, Jesus tinha dito: vocês me abandonarão, um de vocês me venderá, me trairá. Pedro disse: qualquer um, menos eu. Agora está de novo a cena, e o Senhor Jesus, ressuscitado, está oferecendo o pão e fazendo uma pergunta. Eu termino, essa é a pergunta da noite. Pedro, você me ama? Raquel, você me ama? Jesus está perguntando. Como é o seu nome? Seu nome, por favor. O Senhor está te perguntando: você me ama? Porque isso é o que interessa. E a resposta de Pedro, irmãos, prestem atenção, a resposta de Pedro é: Senhor, eu te amo. Mas há uma confusão de palavras aqui, porque no grego, isso foi escrito em grego, então as palavras não são as mesmas. Eu vou tentar traduzir da maneira mais simples. Jesus pergunta: Pedro, você me ama com um amor perfeito, ágape? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ao dizer amo, não é ágape, é filéu. É: Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Mas o meu amor não é perfeito. Meu amor nunca foi perfeito, Senhor. Mas eu te amo. E diante da resposta: eu não te amo com o mesmo amor que tu me amas, Jesus não diz: então, Pedro, infelizmente, eu não posso contar contigo. O que Jesus diz é: mesmo com um amor imperfeito, mesmo com um amor que fracassa, mesmo com um amor que não cumpre tudo o que promete, por favor, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Por favor, Pedro, cumpra o seu chamado, desenvolva o seu ministério. Você já deixou essa rede cheia de peixes para trás um dia? Deixa definitivamente. Você não é um homem qualquer, você é um pescador de homens, você é um pastor de ovelhas. Eu quero você. Você não me ama com um amor perfeito, mas eu amo você com um amor indesistível. Eu quero você. Eu quero você.